Pode. É importante esse ponto que o Jamil estava trazendo aqui para a gente. Eu queria até aproveitar para introduzir com vocês a imagem que está circulando não só aqui no Brasil, mas nas redes sociais, na imprensa mundial, do bilionário Elon Musk sendo acusado de fazer uma saudação nazista durante o discurso de posse ontem do Trump, durante o discurso que ele fez. Um trecho desse discurso está circulando bastante nas redes sociais, é isso que a gente está assistindo agora. E no momento que ele está agradecendo aos presentes e dizendo ali de fazer isso acontecer, ele acaba batendo no peito, erguendo a mão e fazendo esse gesto que está sendo comparado a uma saudação nazista nas redes. Vamos assistir. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Não fez uma, fez duas vezes ali, né, Sakamoto? E a gente juntando aqui elementos para essa interpretação que está sendo feita ali de certa forma, inclusive o que eu estava lembrando aqui, fazendo referência que o Jamil falou da história deles como um todo. Musk que recentemente entrevistou uma liderança da extrema-direita da Alemanha, juntando aí elementos para trazer essa imagem que ele fez ontem durante o discurso dele, sendo essa leitura que não dá para passar batido de certa forma, né, Saka? Opa, Natália, é bastante, na verdade, complicado, porque uma pessoa como Elon Musk, que é uma pessoa inteligente, não é um hipossuficiente, sabe que sinais, que gestos importam. E os gestos e sinais, eles não bastam, não é apenas a intenção que você tem ao fazer alguma coisa, um gesto, sinal, ou emitir uma palavra, um comunicado, uma frase, mas é que também como aquilo vai ser absorvido pela multidão. Né, ele ficou bravo, ele depois desse caso ele foi criticado, né, houve muita crítica, movimentos judeus, né, em todo mundo reclamaram, criticaram, e ele falou assim, ele criticou agora, tipo, ataques do tipo todo mundo é Hitler, estão desgastados, que isso aí não faz sentido mais, que isso é um absurdo, ele reclamou, falou que era bobagem. Bem, o gesto que ele fez, né, ele pode falar que é involuntário, mas o gesto que ele fez, mas foi um gesto romano, aí teve muita gente que é passador de pano, né, começa a passar pano, é um gesto romano, etc e tal, até aí, meus amigos. Não sei se vocês sabem que a suástica, né, ela é muito mais antiga do que a utilização feita pelo governo de Hitler, né, é muito mais antigo. O símbolo, a suástica, é muito mais antigo, né? A questão, né, da sua origem da Ásia remonta séculos antes, mas o que acontece é que você teve um movimento totalitário de extrema-direita, né, o nazismo, que acabou fazendo o quê? Acabou ressignificando e dando à suástica um peso que tornou o símbolo, infelizmente, mas é isso, né? Infelizmente porque anterior tinha outros significados, mas acabou tornando o símbolo associado um tipo de atrocidade, porque foi usado. Da mesma forma, não importa que saudações semelhantes eram feitas no Império Romano, como muita gente fala, o que importa, na verdade, é como isso foi utilizado sistematicamente durante também os anos da Alemanha nazista, e como aquilo acaba sendo ainda hoje utilizado por grupos neonazistas como saudação. Os grupos neonazistas seguem utilizando este sinal, este movimento, como saudação. Então, o que acontece? Quando o Musk utiliza uma saudação como essa, no dia da posse de um governo de extrema-direita, ele, que já fez movimentos muito criticados, como apoiar, ele escreveu um texto apoiando o AfD, que é o Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita que vai concorrer agora ao governo alemão. É um partido de extrema-direita, que tem entre suas fileiras pessoas que têm saudade, elogiam e tentam, na verdade, atualizar práticas e políticas do governo nazista lá de trás. Então, o que acontece? Quando o Elon Musk, e também, sabe, com todos os seus discursos, seu discurso do homotransfóbico, tudo isso mais, né? Quando ele, na verdade, faz um sinal como esse,
ele está passando e ele está enviando, e aí eu não vou dizer o que passou pela cabeça dele. Não estou dizendo o que passou pela cabeça dele, estou só falando que quando ele faz um sinal como esse, ele envia esse sinal para muita gente, muitos neonazistas, muitos supremacistas brancos, muitos racistas, muitos preconceituosos, que estão também, repito, também, não são apenas esse pessoal que está na base do Trump. O Trump foi eleito pelo voto dos trabalhadores norte-americanos, grosso modo, mas também foi a alegria dos supremacistas brancos a vitória do Trump. Você envia para esse pessoal um sinal poderoso. Uma das pessoas o homem mais rico do mundo, uma das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos e que vai fazer parte do governo norte-americano, se tornou best friend forever do Donald Trump, né? Tudo isso mais, ele faz esse sinal, ele vai ser lido por um grupo muito grande de pessoas com relação a isso. As pessoas falam assim, nossa, olha, ele está apoiando a gente, ele está apoiando a nossa causa. Então, no final das contas, pouco importa a intenção dele, o que importa é o que ele fez e dentro do que ele fez, do contexto que ele está inserido. Se fosse uma pessoa que não tem nenhuma relação com o mundo da extrema-direita, que não tem relação com uma extrema-direita, inclusive, sabe, apoiador de uma extrema-direita neonazista, como no caso da AfD, a situação seria bem diferente, mas não é. E é esse o ponto. É por isso que ele não deveria ficar chocado. Se ele realmente... ele não vai fazer porque é Elon Musk, não é... Ele tá nem aí, ele vai atropelando, vai dizer que o errado são os outros, que vocês não entenderam direito. Mas tem duas opções. Ou ele fez sem querer, ele achando que não tinha, e aí ele, só que de qualquer maneira, despertou, funcionou como um apito de cachorro para muito extremista ao redor do mundo, que agora tá uivando que nem lobo no cio, né, por conta disso, né? Ou ele tinha realmente interesse em fazer isso e agora tá disfarçando. O que lembra, na verdade, um caso que aconteceu no Brasil, só para terminar, Natália, que é o caso que chegou até a ser condenado, né? O ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, né? Ele foi condenado porque ele tinha feito um gesto, né, que significa mão, que significava com os dedos WP, White Power, poder branco, né? Durante uma sessão no Senado em 2021, né, logo atrás do presidente, durante a fala do presidente Rodrigo Pacheco, ele estava lá fazendo esse sinal. E aí ele acabou sendo, inclusive, condenado pela 12ª Vara Criminal de Brasília pelo gesto considerado racista, né? Ele fala que não, que ele estava só ajeitando o paletó, mas a justiça considerou o gesto racista, né? E da mesma forma que agora, neste momento, o mundo está considerando também o gesto de Elon Musk nazista, né? Então, o que acontece? Só que Elon Musk não pede desculpa, Elon Musk fala só, desculpa, eu mandei mal, foi mal interpretado. E a falta de desculpa dele nesse sentido, que pode ser também atribuída à sua arrogância, na verdade, coloca nessa situação. Se ele não estava, olha, desculpa, foi mal interpretado, etc e tal, não foi a intenção, realmente esse gesto é nazista, ele não está fazendo isso, ele está só atropelando. Então, por conta disso, há elementos suficientes para desconfiar de que ele fez e agora está dizendo que não fez. A importância da leitura do contexto nisso tudo, inclusive reforçando essa resposta aqui do Musk que o Sakamoto trouxe para a gente, sem um pedido de desculpa em si, mas ele indo às redes sociais, trazendo aí a reação a toda essa movimentação que está tendo em torno do movimento dele, dizendo que ataques do tipo que ele chama de quem fala ali, e todo mundo é Hitler, esses tipos de ataques estão desgastados e, como destaca o Sakamoto aqui, não pediu desculpa, né, Josias? A gente falando aqui, então, para além da intenção dos elementos no entorno, um discurso que estava ali até no momento em um tom um pouco profético da América destinada à grandeza, de certa forma, nesse momento ali de agradecimento, como é que você leu esse movimento que está repercutindo tanto aqui nas redes sociais e na imprensa como um todo? Olha, é difícil não acreditar no que você está vendo. A imagem é muito nítida, não é? E ele fez um gesto que é claramente um gesto identificado com uma saudação nazista. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? E a imagem, ela fala por si mesma, não é? E ele fez isso e provocou indignação nas redes sociais, até na rede dele, no X, os usuários do X foram ao ar para realçar essa semelhança do gesto do Elon Musk com
a tradicional saudação nazista. Aí diz, não, isso aí é um argumento batido, é preciso arrumar outro tipo de alfinetada. Mas como você realçou, Natália, ele não pediu desculpas, né? Então ele manteve ali o gesto, e isso ocorre num instante em que ele está acenando para um partido de direita radical na Alemanha, o AfD, e a coincidência é igualmente incômoda, e acontece também aconteceu no mesmo dia em que o Donald Trump, o chefe hipotético do Elon Musk, o Elon Musk agora foi nomeado puxa-saco formalmente, né, do Donald Trump, integra o governo, e o chefe dele, o Trump, passou o dia capitalizando o acordo, a negociação, que resultou no cessar-fogo na faixa de Gaza e na consequente liberação, ou no início da liberação, dos reféns que ainda estavam ou estão sob o poder do Hamas, né? Liberaram-se 3 reféns, 3 mulheres que estavam sob o domínio do Hamas. Está previsto uma nova liberação no próximo sábado, e o Donald Trump se esforçou, ele molhou o paletó para atrair para si os méritos pela conclusão dessa negociação, e resultou nessa libertação de reféns, né? Então, nesse dia em que o Musk estava fazendo acenos para a comunidade judaica, vem o Elon Musk com esse gesto claramente identificado com a saudação nazista. Então, se alguém dissesse, olha, em privado, numa sala fechada, o Elon Musk fez um gesto que pareceu uma saudação ao Führer. Mas não, aqui não é sala fechada, ele fez esse gesto diante de uma multidão, né? num ato público, aliás, um ato incluído no hall de cerimônias vinculadas à posse do Donald Trump. Então, ele merece o que está acontecendo com ele. E é muito difícil, como disse muito bem o Sakamoto, trata-se de um personagem inteligente. Burro, o Elon Musk não é. Então, não deve ter sido por acaso que ele fez esse tipo de saudação. A polêmica talvez interesse a ele, Natália. Visibilidade, né?